Fala aí pessoal, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu quero estar contando para vocês como é que foi a criação do canal, o que que me fez querer criar um canal do YouTube e também como foi que eu me tornei um libertário e como que essas duas coisas estão conectadas uma com a outra. Solta a vinheta. Bem-vindos ao canal Match Week. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Me acompanhe nas redes sociais, eu tenho 2 contas de Instagram, me sigam lá. E eu também tenho um Twitter, estou bem ativo por lá. Me sigam, vai aparecer aqui. E se você gostar do conteúdo do canal, se você quiser fazer uma contribuição financeira e está ajudando a eu continuar fazendo cada vez mais vídeos com tópicos interessantes e relevantes, você pode estar mandando um Pix para o canal. A chave Pix do canal vai estar aparecendo aqui, é esse e-mail aqui embaixo na tela. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então o que foi que me motivou a querer começar um canal? Não foi, eu quero ser famoso, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, aquilo, porque tem vários youtubers aí que estão fazendo sucesso, estão aparecendo na TV, fazendo filmezinho, aparecendo em série, etc. Então não foi nada disso, absolutamente nada disso. Nunca foi meu propósito principal. E eu acredito que não deva ser. Eu acredito que o objetivo principal nunca deva ser esse, porque se for de querer ficar rico, ganhar muito dinheiro, ficar famoso, então, cara, é melhor tentar outra coisa. E o mais curioso é que eu era super tímido, então a minha adolescência inteira, a minha juventude, eu sempre fui tímido. Eu ainda sou uma pessoa introvertida, eu tenho vergonha de chegar em situações novas, conhecer pessoas novas e tal. Tenho uma certa dificuldade, mas eu consigo desenrolar de estar me comunicando, né? Então, esse já não é um problema. Antes, tinha até um bloqueio, que eu não conseguia ter uma conversa normal com ninguém, tá ligado? Era bizarro. Mas eu continuo sendo introvertido, mas eu não sou mais tímido. Então, naquela época do colégio, do ensino médio, nossa, eu era super tímido. Mas eu já tinha viajado bastante, eu já tinha morado em diferentes cidades, eu morei em todas as regiões do Brasil, já fui em vários estados, conheci muitas cidades, muitos lugares, vi muita coisa diferente e tudo isso estava meio que acumulado dentro de mim e eu queria estar compartilhando. E uma coisa da época do colégio que eu também gostava de fazer era assistir vlogs de viagem no YouTube. O pessoal viajando para o Havaí, mas não brasileiro, o pessoal de fora. Eu não acompanhava, eu vi alguns canais do YouTube brasileiros e tal, mas era mais para coisa de comédia, ficar dando uma risada, aquelas coisas bem toscas de que guri gosta, tá ligado? Então eu assistia muito essas coisas de viagem e tal, e serviu até como uma terapia também, porque eu não gostava de viajar de avião, então eu ficava vendo o pessoal lá no avião, filmando o voo, mostrava como é que era, até para estar me familiarizando com aquele ambiente, com aquela situação, porque eu gosto de viajar, eu adoro viajar e eu tinha certeza que eu queria rodar o mundo, mas para fazer isso você precisa encarar o avião, não dá para ter medo, né? Não dá para ter pânico e nem nada. Então, tipo, isso meio que foi servindo como uma terapia e me ajudava a ter uma perspectiva também sobre como é que era tal lugar, como é que era tal coisa. Então, por exemplo, eu gostava muito da cultura nórdica, né? E daí eu assistia vídeos mostrando como é que era lá e tinha neve, a cultura dos vikings, então era bem interessante e eu via esse tipo de coisa para meio que tá me motivando, né, e conhecer um pouco mais. Então um fator principal que me incentivou a estar criando um canal era para poder estar compartilhando as minhas experiências e as minhas histórias. Então, mesmo a pessoa indo nos mesmos lugares, né, várias pessoas indo no mesmo lugar, cada um vai ter uma experiência diferente e vale a pena você estar conferindo. Então vai ter alguém que vai se interessar de, eu quero saber sobre tal lugar, então eu vou ver a opinião de diferentes pessoas, né? E cada um vai ter uma opinião diferente, uma experiência diferente, e eu acho isso muito bacana. Eu decidi estar contando as minhas experiências, só que no começo meus vídeos eram muito toscos, tá ligado? Então é sempre assim, daí é uma coisa bizarra. O primeiro vídeo de todos que eu gravei, tipo, foi na casa da minha tia, e daí meu primo tava filmando com o iPhone dele, né? Que, se eu não me engano, era o 6 ou 5 na época, e era o mais top que tinha, daí eu pedi pra ele estar gravando. E, nossa, eu tô todo duro assim no vídeo e tal, e eu tava mandando uma mensagem pros meus colegas do colégio, então, tipo, foi algo bem... Eu ainda tenho o vídeo em algum lugar e tal, mas não... Vocês jamais vão estar vendo ele, pode ter certeza disso. Então, no começo eu tava bem duro e tal, aquela coisa bem, tipo, nossa, parece super forçada, tá ligado? Com o tempo, eu fui me soltando, então aos pouquinhos eu fui relaxando e melhorando. E quando eu comecei a viajar pra valer depois do ensino médio, né, aí eu comecei a estar gravando meus vlogs, né, comprei uma GoPro e usei o celular mesmo, e tipo, fazer registros das minhas viagens. E no começo até que eu não fiz tanto, hoje em dia eu faço bastante, né? Mas naquela época, 5 anos atrás, eu não estava fazendo muito, era pouca coisa, mas eu já estava mostrando algo e tal. Queria estar tipo, olha aqui como é que é. E o bacana é que antes eu assistia esse tipo de conteúdo, hoje eu já não faço isso, só de vez em quando, mas bem raramente.
Então hoje eu sou a pessoa que tipo crio esse tipo de conteúdo, que quero estar mostrando, registrando e mostrar, compartilhar como é que é a experiência, ensinar sobre a cultura de um lugar, tá apresentando tudo que aquele lugar tem a oferecer. E eu acho isso muito legal, poder estar contando as minhas experiências e contar as minhas histórias. Então isso fica registrado para mim, né? Ao mesmo tempo serve como um diário, que eu posso estar recordando alguns lugares que eu tive e às vezes você esquece um detalhe ou outro e daí você acaba que, pô, como é que era tal lugar mesmo? Deixa eu lá conferir no meu vídeo, ver o que tinha e tal. Às vezes eu assisto alguns vídeos antigos em que eu tô falando e contando só para ver e relembrar algumas coisas. E também é muito bacana porque você consegue ver o que você mudou ou não desde aquela época, né? Seja fisicamente, seja na eloquência, no diálogo, na comunicação, né, que você apresenta, mas também até no pensamento. Como é que as suas ideias, como é que as minhas ideias, né, no caso, evoluíram em todos esses anos. Como é que eu fui amadurecendo. E isso é uma experiência bem interessante, cara. Eu fico olhando uns vídeos antigos meus e fico... Nossa, cara, como é que eu era tão cabeça oca naquele período, né? Então, a gente sempre vai ter o que aprender, o que melhorar, o que evoluir. É um processo contínuo que nunca vai terminar e a gente sempre vai olhar para trás, pro ontem e falar, nossa, eu era um idiota. O eu de amanhã vai olhar para hoje e falar, nossa, eu era um idiota. Então, vai ser sempre assim, é a vida. Mas então, deixando essa questão de viagem, de experiência, aprendizado cultural, etc., de lado, outra coisa também que me incentivou bastante a estar gravando, além dos vídeos de viagem, mas estar fazendo vídeos também expondo minha opinião sobre algumas questões, foi que eu comecei a acompanhar o canal Ideias Radicais. Então, o canal Ideias Radicais é um dos melhores canais que tem no YouTube. O Rafael Lima é um cara sensacional e os vídeos dele são, cara, quando eu comecei a ver os vídeos dele foi algo assim, incrível, tá ligado? E é engraçado porque eu tenho um amigo meu, o Zulian, que ele ficava me mandando, em 2017, ele ficava me mandando os vídeos desse canal e ficava mandando, aí eu olhava assim, começava a ver, mas era tipo coisa de 20, 30 minutos os vídeos. Falei, cara, tá maluco, não vou ficar perdendo meu tempo vendo um negócio desse. Então demorou pra eu começar a ver os vídeos dele em si. Eu comecei vendo vídeos curtos, né? Então, tipo, 10 minutos no máximo. E daí foi algo totalmente assim. Ele apresentou ideias, não só ideias, né? Mas uma visão de mundo totalmente diferente. Então a gente vive naquela caixa e daí, tipo, ele meio que tirou esse tapa-olho e eu comecei a ver a realidade de uma outra maneira. E isso, como diz em inglês, tipo, é mind-blowing, tipo, é de explodir a cabeça, é muito louco. E daí eu comecei a estar vendo cada vez mais vídeos dele e eu fiquei, cara, eu fiquei revoltado quando eu comecei a entender a realidade, o contexto político, social do Brasil e como a maioria da sociedade é totalmente estúpida e gado, tá ligado? Mas não é nem por mal, tá ligado? Tipo, aquela ignorância, mas é uma ignorância inocente. A pessoa, tipo, não teve alguém que chegou pra ela e falou, ó, assiste esse vídeo aqui. Ele vai, tipo, abrir a sua mente. Então é apenas isso. E eu tava nessa ignorância, eu vivia nessa burrice e quando eu saí dela eu fiquei, cara, mano, que lugar é esse, né? Tipo, mano, esse mundo que a gente tá vivendo, você começa a enxergar vários detalhes que você não se atentava antes. E isso é fenomenal. A gente deve buscar sempre estar ouvindo ideias diferentes. A gente tem que ser mente aberta para isso. Então, por exemplo, eu já conversei com pessoas que são monarquistas, pessoas libertárias, anarquistas, anarcocapitalistas. Dentro do libertarianismo tem diferentes tipos de mentalidade, de ideias também. Então a gente tem que ser aberto a escutar tudo. Então não dá para achar que uma coisa é aquilo e acabou. Não, sempre vai ter mais, vai ter além para você conhecer. Então eu comecei a ficar revoltado. Eu queria estar fazendo parte daquilo, queria estar contribuindo de alguma maneira para ensinar as pessoas e mostrar às pessoas esse caminho. E é algo que eu tenho feito de maneira muito forte ultimamente, né? Tanto é que eu tenho feito mais vídeos sobre isso, eu tenho compartilhado muito no meu Instagram. Tem um lado da viagem, né, que eu já falei, e esse outro lado é o lado de causa. Uma causa social, por assim dizer, não, uma causa libertária. Uma causa em defesa da liberdade, de mostrar às pessoas a realidade de como as coisas são e que provavelmente tudo que você acha e pensa do mundo à sua volta está errado. Até porque a própria mídia, a mídia principal, ela espalha muitas notícias falsas e passa pano para outros fatos que estão acontecendo e que são importantes e que meio que só no, sei lá, no Twitter que você vê as pessoas falando sobre isso. Eu senti essa forte necessidade de poder estar fazendo parte disso, tentar fazer a diferença, seja de uma maneira muito minúscula e pequena, até porque eu não tenho muitos inscritos, né? Mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, dando a minha parcela de contribuição na luta pela liberdade, na luta pela causa
libertária para poder melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Esse é o ponto principal. E quando você escuta novas ideias, daí você começa a pesquisar, a ir atrás e buscar, né? Vai lá no Google e começa a pesquisar. E daí eu comecei a ir atrás de vários pensadores. Murray Rothbard, tem o Hayek, tem o Milton Friedman, tem o Mises, que é o principal, né? O Mises é o grande pensador austríaco. E vários outros. E sempre tem mais autores que, cara, eu nunca nem ouvi falar. E isso não é algo que você vai aprender na escola ou na universidade. Eles não vão dar atenção a isso, não vão nem mencionar. Então, é por isso que os verdadeiros conhecimentos que vão ser úteis para a vida, você nunca vai aprender na escola ou na universidade. A sensação de quando eu me tornei um libertário foi de entrar num mundo totalmente diferente, um mundo totalmente novo. Quando você sai dessa matrix em que você viveu a sua vida inteira e começa a enxergar as coisas como elas são, é simplesmente libertador, literalmente. Você quebra as correntes da ignorância e entra no mundo real. Então, foi basicamente isso, assim que aconteceu, como foi o surgimento do canal e como eu me tornei um libertário também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e obrigado por assistirem.